Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. Meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para nós trazermos uma palavra da parte de Deus e, como eu sempre falo, mostrando a Bíblia, ensinando a Bíblia como ela é. Amém? Que a graça de Cristo possa chegar a todos os corações neste momento. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho dentro do livro do profeta Ezequiel. Eu gosto muito do livro do profeta Ezequiel. Hoje vamos falar um pouco de uma passagem bíblica no capítulo 33 do profeta Ezequiel. Nós não vamos ler todos os versículos do capítulo 33, mas vamos observar uma parte importante. Eu gosto de ver a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que às vezes pregam a palavra, ministram, e eu já vi algumas pessoas falarem no versículo 11 do capítulo 33 do profeta Ezequiel, e já vimos tantas explicações, não vou dizer errôneas, mas não confere mesmo com a palavra do Senhor. Amém? Não vou dizer de revelação, estou falando de interpretação bíblica. Amém? Vamos lá. Eu sempre traduzo uma questão seguinte: revelação uma coisa e a tradução da Bíblia ou a interpretação da Bíblia é diferente, porque você estuda, você pesquisa, você ora, o Espírito Santo acrescenta na sua vida a revelação da palavra de Deus. Mas se você ler tão somente, você não estudar, você não pesquisar, aí muitas vezes as coisas ficam errôneas, tá bom? Um dia eu conversei com uma pessoa, falei com ele, nós não temos que ter por hábito de tão somente ler a palavra, nós temos que ter por hábito de ler e estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas eu falo, você estudou quantos capítulos? Ele fala, como assim? Amém? Vamos tomar muito tempo aqui não, com alguns detalhes. Eu sou o pastor Wilson, estamos ligados à Convenção Comadege, estamos ligados à Convenção Geral das Assembleias de Deus. Eu estou aqui na região de Serra, no estado do Espírito Santo, que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus. Mas vamos lá, vamos ler somente um versículo só. O versículo de número 11 do capítulo 33 do profeta Ezequiel. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo uma Bíblia, vou ler em duas Bíblias hoje, tá bom? Vou ler numa Bíblia de tradução atualizada e vou ler numa Bíblia de versão corrigida, ok? Primeiro, na versão corrigida, está o seguinte, o versículo 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Ouviram bem? Perverso. Mas em que o perverso se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel? Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Agora, uma versão corrigida, na Arque, o que diz? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ok? Observaram dois detalhes, ímpio, perverso, mas o que nós queremos atentar na palavra do Senhor é a situação em que se encontrava o povo de Israel neste momento. Como nós já estudamos, se você acompanhar nos vídeos nossos anterior, do profeta Ezequiel, no capítulo 37 do Vale de Ossos Secos, falamos lá no capítulo 47, lá águas purificadoras, no capítulo 47, está aqui em nosso canal.
canal Wilson Donato Pastor, e você vai observar agora no capítulo 33 como que se encontrava o povo de Israel. Nós já sabemos que o povo de Israel se encontrava dividido em o Reino Norte, o Reino Sul, Judá, Israel, e o povo, diretamente o povo de Deus, haviam prevaricado, ou seja, pecado contra o Senhor. Eles estavam adorando, se voltando para os ídolos. Se você olhar no capítulo 33, se você for observar nos versículos anteriores, tá? Você vai ver a situação de Israel, e do capítulo 33, do versículo 11 a seguir, você observará como que se encontrava o povo de Israel, tá? Eles cometiam abominações ao Senhor, eles deitavam com mulheres estranhas, eles se voltavam para os ídolos, eles estavam em uma situação praticamente distanciado do Senhor. E quando nós, observamos a palavra do Senhor no capítulo 33, o versículo 11, a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E quando nós começamos a observar na totalidade, em todos os versículos da palavra do Senhor, Deus estava diretamente falando para o povo de Israel. Quando nós olhamos no versículo 1 do capítulo 33, vamos lá, versículo por versículo, como eu falo, a palavra fala: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seus limites e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. É bom nós observarmos nesses versículos. Quando eu leio esses versículos aqui, minha mente se volta para algumas partes da Bíblia. Por exemplo, Deus sempre colocou alguém da parte dele como atalaia. Atalaia é o vigilante, é aquele que anuncia quando quando vem um perigo, tá? Quando Deus, nessa passagem aqui, fala que Deus, ele iria avisar sobre um juízo que viria sobre a nação ou sobre o povo de Israel. Ou seja, Deus avisava e deveria, naquela época, era se chamado profeta ou o atalaia. Um exemplo só, sempre nós lemos a palavra do Senhor, vemos que o povo de Israel sempre se encontrou em conflito. As outras nações, se você ler o livro de Josué, Juízes, você vai ver que sempre houve guerra contra o povo de Israel, Israel guerreando contra outros povos. Vocês vão ver ali no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, quando Josafá recebe uma notícia que viria um grande exército lutar contra o povo de Judá. E o que aconteceu? Deus deu o livramento. Deus falou assim: esta peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor. Mas para isso, Josafá colocou todo o povo para orar, para jejuar, para se voltar para o Senhor. É bom nós lembrarmos aqui que um profeta era o atalaia. Nos muros de Jericó tinha um atalaia. Quando o povo começava a rodear a cidade, o atalaia tocava a trombeta e todos eles ficavam de prontidão. Israel rodeou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até que o muro veio abaixo. Mas toda vez que Israel passava, o sentinela tocava a trombeta e o povo ficava em prontidão, pronto para poder atacar. Ou seja, o sentinela é o que dava um alerta. E nos nossos dias de hoje? Deus tem colocado atalaia, colocado profeta? Sim, Deus tem colocado. Eu digo que o maior atalaia é a palavra de Deus.
Quando eu estudo a palavra, quando aquele que está lendo, que está acompanhando agora, aprende a palavra e anuncia a palavra de Deus para alguém, ele se torna um atalaia. Os pastores, os missionários, os obreiros, as pessoas que fazem missão, os que saem pelas praças, pelas ruas, anunciando a palavra do Senhor, eles são atalaia. Aqui nessa passagem bíblica, olha bem, se alguém recebesse uma palavra da parte de Deus, olha bem, se alguém recebesse uma palavra da parte de Deus, ele como atalaia, anunciar para o povo. Por exemplo, nós vemos aqui, nessa passagem bíblica aqui, aquele que ouvisse, tá? Resumindo aqui, aquele que ouvisse a palavra do atalaia e não desse ouvido e morresse, tá? Ele foi avisado. Ele morreria nos seus pecados e ele não se salvaria. É interessante lembrar, se o profeta, vamos lá, se o atalaia, ele recebesse a palavra, tá? Mesmo que fosse juízo, tá? E ele não anunciasse e alguém viesse a morrer, ele era culpado pela morte do ímpio ou daquele que ele deveria anunciar a palavra. Resumidamente, seria assim, tá? O profeta não poderia se omitir. Só que, quando você começa a observar na palavra do Senhor, por exemplo, seguindo aqui um pouquinho mais adiante, tá? No versículo 6 adiante já fala, mas se o atalaia vir, estou lendo a versão atualizada, mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e se a espada vir a bater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Ou seja, o culpado seria o atalaia, ou aquele que não anunciou. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirá a palavra da minha boca, ele lhes dará aviso da minha parte. Ou seja, o profeta Ezequiel iria receber a palavra da parte de Deus e deveria falar conforme Deus havia ordenado, tá? E aí Deus dá uma advertência para o profeta, que sirva para mim, para você, para todos nós, tá? Aqui, como eu falei aqui, no versículo 8, se disser ao perverso ou ao ímpio, ok? Certamente, ó ímpio ou ó perverso, certamente morrerá. Se eu disser ao perverso, Deus falando, ó perverso, certamente morrerá. E tu não falares para avisar o perverso de seu mau caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Ou seja, se ele não avisasse ao ímpio ou ao perverso, resumidamente, nós hoje que somos anunciadores da palavra do Senhor, com tantas coisas terríveis acontecendo por este mundo afora, nós como anunciadores da palavra do Senhor, se eu omitir a verdade, como tem muitos por aí afora, tá? Que ajuntam pessoas e começam a falar tão somente aquilo que agrada o povo, que levanta o ego das pessoas, que apenas colocam para cima um gesto de motivação. Temos que entender uma coisa, temos que motivar as pessoas para que se convertam dos seus maus caminhos e aceitem a Cristo como único e suficiente Salvador para alcançar a vida eterna. A palavra fala aqui para nós, no versículo 9, a seguinte, olha bem, tá? Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que ele se converta,
e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Isso quer dizer, se você que é um servo do Senhor, se você omitir de anunciar a verdade e o ímpio morrer na sua iniquidade, Deus cobrará de cada um de nós. Entendeu? Se eu estou consciente de que eu devo anunciar a palavra do Senhor, mesmo que seja ao ímpio, aquele que está andando no caminho errado, se eu não pregar a palavra, não anunciar corretamente como o Senhor quer que nós venhamos a falar, eu sou culpado. Você também é culpado. Então, não omita a palavra do Senhor. A palavra ainda prossegue ainda no versículo 10. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falai-vos, visto que as vossas prevaricações e os vossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Aí, Deus dá advertência, muito importante, porque muitas vezes as pessoas pregam a palavra do Senhor, esquece que Deus tem uma preocupação com o ímpio, e nós temos nos preocupado com o ímpio, com aqueles que estão nas drogas, nos tantos caminhos errados. Se for nós olharmos hoje em nosso Brasil, eu falo da nossa região aqui, não vou dizer que não tem, posso dizer o seguinte, dificilmente nós não encontraremos um local que não há um ponto de drogas, em toda a região do Brasil, eu posso falar assim. Por quê? As drogas estão espalhadas em toda parte, jovens, adolescentes, pessoas de várias partes estão sendo levadas, trancadas pelo mundo das drogas. Pessoas das classes média, rica, pobre, não tem escolha. O adversário, ele está destruindo muitas pessoas. E nós temos que entender pela palavra do Senhor que muitas pessoas que estão morrendo nas drogas e tantas coisas, as cracolândias espalhadas pelo Brasil todo, cracolândia e outros tipos de drogas, nós temos que observar o seguinte, pela palavra do Senhor, pessoas que estão morrendo dessa forma, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que cada um se converta dos seus maus caminhos e mude seus hábitos. A Bíblia fala, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O profeta Ezequiel recebeu essa palavra da parte de Deus, sabe por quê? Porque as pessoas, os povos se reuniam junto ao profeta Ezequiel. Você lê o capítulo 33, reuni ali, sentava como servos de Deus, pessoas que diziam pela sua própria boca que amava a Deus, que amava ouvir a palavra do Senhor, porque quando se assentavam junto ao profeta Ezequiel, eles queriam que o profeta Ezequiel falava as coisas que viesse elogiar, abençoar, somente isso. Tem muitas pessoas hoje saem de suas casas para ouvir, segundo eles, ouvir Deus falar com ele. Como que eles querem que Deus fale? Uma chave de carro, uma chave de casa, tá? Se eu for naquela igreja ali, tem uma irmã que Deus usa ela poderosamente, falam assim, que sempre tem algo para jogar a pessoa para cima. Eu já recebi chave de carro, já recebi já recebi sítio, chácara, tantas coisas a mais. Irmãos já me falaram que Deus já usou, segundo as pessoas dizem, tá? Profetada, arrumando casamento, tantas coisas por aí, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. A maior revelação é a palavra de Deus. Deus estava divertindo o profeta Ezequiel que ele deveria anunciar aquilo que Deus estava ordenando e não aquilo que o povo queria ouvir. Hoje, infelizmente, há servos e servas do Senhor que estão dando mais crédito às profetadas, não vou dizer aos profetas não,
que os profetas verdadeiros são aqueles que anunciam a palavra de Deus. Tem pessoas que não se preocupam em estudar, em ler a palavra do Senhor e apenas quer entregar visão e revelação. Quando você vai ver, são pessoas que não oram, são pessoas que não estudam a Bíblia, são pessoas que não pesquisam a palavra do Senhor, e quando você faz uma pergunta bíblica para ele, não tem resposta. Mas se você perguntar a ele de uma revelação, ele já fala um sonho para ele, mentira, inventa um sonho de brincadeira, ele te mostra tanta coisa naquele sonho que só Deus para ter misericórdia. Então eu quero que você entenda pela palavra do Senhor. Deus estava falando para o profeta Ezequiel, que Deus queria, se você for observar também, no capítulo 33 do profeta Ezequiel, quando eu olho aqui, no versículo 15, qual é o prazer de Deus? Quando ele olha no versículo 14 a seguir, quando eu disser ao ímpio ou ao perverso, certamente morrerás. Se ele se converter de seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Aqui nós vamos ver que Deus estava cobrando ao povo de Israel. O que acontecia? O povo de Israel, entre os irmãos ali, são uma nação só, eles estavam o quê? Roubando dos pobres, estavam adorando a ídolos, eles estavam fazendo tantas coisas errôneas diante do Senhor, e eles já estavam praticamente distanciados de Deus. E o atalaia, o profeta, deveria anunciar o juízo de Deus, que Deus queria que eles fizessem uma restituição, um conserto, se converter dos seus maus caminhos e se voltar novamente para Deus. Só que os profetas, ou o profeta Ezequiel, o povo se ajuntava, Deus, você vai ler no capítulo todo, que eles estavam querendo apenas ouvir coisas boas. E hoje é diferente? Não. Hoje está difícil nós entendemos o cristianismo. Vou dizer, em outros países não, é em nosso Brasil, tá? Se você marcar na igreja hoje, irmãos, estamos com 15 dias de oração, são poucos que vêm. Se marcar assim, olha, estudo bíblico, o povo vem, poucos, mas vem. Se você marcar assim, 30 dias de oração, você pode começar com um número bom, mas no final vai reduzindo. Mas nós como atalaia, nós como pastores, a Bíblia diz que nós temos que perseverar na oração. Amém? Eu quando olho pela palavra do Senhor, no versículo 19, olha só o que fala. Seguindo mais um pouquinho aqui, segundo a palavra do Senhor. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. Se você for resumir aqui, para você entender, vamos encerrar o vídeo, preste bem atenção. Hoje existem muitas pessoas que já foram servos do Senhor, já foram obreiros do Senhor, já fizeram missão, ganharam almas, hoje estão parados, desviados. Se eles acharem que o que já fizeram no passado vai garantir a sua salvação, esquece. Tem que mudar, recomeçar de novo, e quando Cristo vier buscar a sua igreja, é bom que estejamos todos nós fazendo a obra do Senhor. A Bíblia diz o seguinte para nós assim, bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier encontrar fazendo assim como a obra do Senhor. Não pense que
as nossas obras passadas vai garantir a nossa salvação no futuro. Não. Não pensa você que você ganhou almas no passado, hoje está desviado. Não garante a nossa salvação. Se você pensar, eu já orei para pessoas, já ressuscitaram, já fiz santa obra, já ajudei na obra, já entreguei dízimo mais de 10 anos, já fiz passado. O nosso presente é agora. Você que se encontra parado, distanciado, eu não gosto de dizer a palavra desviado, você distanciou-se do Senhor. Eu digo sempre uma coisa, há muitas pessoas que por coisas pequenas, por coisas passageiras, deixam o caminho do Senhor. Mas a Bíblia fala que ainda há tempo. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de dificuldade, muitas pessoas estão colocando uma desculpa para distanciar do Senhor. Ah, pastor, vou ter que ficar em casa? Sim, tem que ficar em casa. Comunique com o seu pastor, converse com o seu pastor, mas às vezes o que nós não conseguimos entender é que às vezes as pessoas passam 2 horas na fila do banco para receber uma aposentadoria ou um outro valor, ou acertar auxílio doença ou auxílio emergencial, 2, 3 horas, vão 5 da manhã, você vai no supermercado lotado, a pessoa está fazendo compra, tem tempo para todas as coisas. O nosso culto, em média, é 1 hora de culto com espaçamento, com álcool, gel na porta da igreja, nos banheiros tem, e também espaçamento, redução de pessoas nos cultos. Outras igrejas por aí nesse Brasil estão fazendo agendamento para cultuar, ou seja, sempre tem um jeito, mas não deixe de servir ao Senhor, não. Pessoas que não vão na ceia por causa de chuva, não vão na ceia por causa de quê? Me aborreci, uma coisinha, outra e outra, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e vamos lá. Pessoas que às vezes estão trabalhando em escala difícil, aí quando chega na ceia, não posso, pastor, que hoje estou muito cansado, hoje é minha folga, eu vou ter que descansar. Aí roda outra escala, passa outro mês, quando você pensa que não, está 2, 3, 4, 5 meses sem tomar Santa Ceia, meu irmão. O que é isso? A Bíblia fala para nós, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estava orando ao Senhor, a semana passada eu não fiz o vídeo. Estamos orando ao Senhor, hoje faz o quê? Completará 71 dias que estamos orando, desde quando começou o ano de 2021 que estamos orando 3 vezes por semana, 3 vezes no vale, e na igreja todos os dias temos oração. Aí eu falo uma coisa para você, olha bem, como que Deus olha para cada um de nós? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas se perseverar eu sou crente, eu não desviei não. Não é isso que eu estou dizendo. Perseverar é você continuar a sua caminhada, é você servir o Senhor com alegria, é você ir para a casa do Senhor. Não pode uma semana, tá? Vai de 15 em 15 dias, mas não deixe de ir. Arrume. Tem pessoas, lógico, que estão, pessoas idosas, pessoas que não têm condição mesmo, tá? Mas eu vejo pessoas novas, pessoas com condição, pessoas que trabalham a semana toda e não vão para a igreja, tá? Olha, vou dizer uma coisa para você. Se você tem tempo para você ir no supermercado, se você tem tempo para você ir na farmácia, se você tem tempo para você ir trabalhar, se você tem tempo para ficar 2, 3 horas no WhatsApp, se você tem tempo para tantas outras coisas, tá? Pastor, eu só estou fazendo a minha caminhada. Tem tempo para caminhada? Você tem tempo para você reservar pelo menos 1 hora de culto ao Senhor. Amém? Eu digo uma coisa para cada irmão aqui neste momento, tá? Nós temos propósito com Deus. E o nosso propósito é o quê? É servir ao Senhor. Nós somos provados de várias maneiras. Quem sabe que nessa pandemia Deus está provando os verdadeiros cristãos. Isso é esperando uma outra coisa. Eu sei que nós somos provados de várias maneiras. Não estou incentivando e motivando a ninguém a que são pessoas que estão com restrição por não poder
para não poder sair de casa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para as pessoas que estão bem, que estão em casa, que estão fazendo tudo normal, mas não vão para a igreja. Tá? A palavra fala aqui para nós, olha aqui, ó, as nossas coisas passadas, que nós já fizemos para Deus, não garante a nossa salvação. O que garante a nossa salvação é a nossa verdadeira comunhão em nossos dias atuais, o presente. Passado é passado, o presente é agora. Viva o agora, viva o presente, mas viva para Deus. Tem pessoas que estão em outros países, tem pessoas que estão em outros estados, pessoas que saíram até da sua pátria, estão bem longe. Mas diga uma coisa, aonde você está, Deus está olhando para você. Pessoas que saíram do Brasil para poder conseguir algo melhor. Eu digo para você, a sua igrejinha, lá onde você estava, a igreja onde você congregava, que orou para que você pudesse conquistar um espaço para você poder ir para outro país, você esqueceu dela. Não entrega nem um dízimo, nem envia nenhuma oferta, nem contribuir para a obra do Senhor. Virou as costas para Deus porque entrou numa posição boa. Essa palavra do atalaia, do servo de Deus, pastor Wilson Donato, da parte do Senhor. Converta-se dos seus maus caminhos e volte-se para o Senhor enquanto é tempo, porque breve, Cristo virá buscar a sua igreja. Eu estava orando e Deus me despertou para essa palavra. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Que a graça e a paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos.